Novidade importante para o torcedor do Galo em relação a Fred. Falo também sobre Quinteiro. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Vídeo bem legal com várias informações super importantes. Antes de passá-las, deixa eu só pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Fred deve fechar com o Clube Atlético Mineiro, mas não tão cedo. Queria trazer bastidores do que eu consegui apurar das tratativas entre Galo, Fenerbahçe e o volante de 32 anos de idade. Fenerbahçe quer uma compensação financeira do Atlético, embora nunca tenha passado um valor específico. O Galo não quer gastar nada e sabe que o tempo joga a seu favor. Isso porque o Fenerbahçe está em busca de reforços, no plural, e esses estrangeiros que serão contratados podem meio que obrigar o Fenerbahçe a se livrar do Fred. E essa saída do Fred, e o fato de o Fred ficar sem vaga para estrangeiro, abriria caminho para que ele chegasse sem custos. Cheguei a ler de um jornalista turco que se o Atlético tivesse pago 1,5 milhão ou 2 milhões de euros ao Fenerbahçe, o negócio já teria sido sacramentado. O problema é que o Galo não quer gastar cerca de 10 a 12 milhões de reais para a contratação de alguém que já deu o aval para esse acordo. Entre Fred e Galo está tudo fechado. O tempo, na teoria, joga a favor do Atlético, mas o Galo vai precisar esperar que o Fenerbahçe traga os reforços, entre eles Rafael Leão, é um dos especulados, para que depois o Fred acabe, entre aspas, sobrando e ficando facilitada a sua transferência para o clube brasileiro. Fred, que foi titular nas duas partidas da penúltima eliminatória pré-Champions contra o Gornit e deve ser titular também nas duas próximas quartas-feiras, quando o Fenerbahçe enfrenta o Sturm Graz da Áustria, em caso de classificação, vai disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões. O Admilson Rodrigues. Thiago Fernando, Fred vem para o Atlético ou não? Me responde aí. O Thiago, hoje eu consegui ouvir de uma pessoa que participa das negociações que a tendência é que aconteça, que feche. Mas não é uma operação simples nem fácil. O Fernando Ferro, boa noite, Nicole. E o Fred vem para o Galo? Gravei vídeo hoje cedo. Gravei o vídeo hoje cedo e somente depois de gravar o vídeo hoje cedo é que eu recebi um feedback pela primeira vez. Cara, estava difícil falar com dirigentes do Atlético, com o staff do jogador, ninguém querendo trazer muitas novidades. Mas só para vocês entenderem o que está acontecendo. O Marcelo Pettinati, que é o representante do jogador, foi para a Turquia, mas já voltou, tá? As conversas estão sendo conduzidas pelo Paulo Brax, em parceria com o Pettinati, e através de videoconferências com o pessoal do Fenerbahçe. O Fenerbahçe, de fato, quer uma compensação financeira para a liberação do Fred. Mas o Galo entende que, com o tempo, esse pedido pode acabar sendo... pode acabar mudando, né? O Atlético conta com os reforços que o Fenerbahçe está tentando contratar para eventualmente facilitar essa negociação. Acho que no final das contas, e aí é um palpite, até a partir do que eu estou ouvindo, de que o negócio vai acabar fechando, tá? Mas não com a brevidade que o torcedor do Galo imaginava. E é só importante contar que hoje o Atlético pretende contratar o Fred ou o Quinteiro. O Fred é a prioridade absoluta, tá? Se não rolar com o Fred, aí sim o Quinteiro passa a ser uma alternativa. Saideira do giro de notícias, o Fenerbahçe empatou há instantes com o Gornik na Polônia, resultado de 1-1 que garantiu a classificação do Fenerbahçe para o próximo mata-mata da pré-Champions. Por que eu estou citando esse jogo? Porque Fred, que é titular absoluto no Fenerbahçe, pode ter feito sua despedida. Estou aguardando a entrevista coletiva durante o programa do Nicola. Na noite dessa quarta-feira, a gente traz mais detalhes. Vamos entrar no ar por volta de 6, 6h15, no máximo 6h30, beleza? E Quinteiro vai ou não virar reforço do Clube Atlético Mineiro? O que eu posso contar para vocês é que o meio atacante colombiano quer muito jogar no Atlético, seu empresário faz enorme força, o empresário do Quinteiro é o mesmo do técnico Eduardo Barba Domingues, mas o Atlético entende que o Quinteiro é plano B em relação ao Fred, jogador de 32 anos de idade, que pertence ao Fenerbahçe e que disputa às 4 da tarde dessa quarta-feira, jogo da pré-Champions. O Fenerbahçe visita o Gornik na Polônia, no jogo de ida, a vitória do Fenerbahçe por 1-0. Depois dessa partida, a gente deve ter um desfecho sobre a chance de o Fred rescindir de forma amigável seu contrato com o Fenerbahçe. Se o Fred deixar o clube turco, ele será reforço do Atlético e o Galo desiste de contratar o Quinteiro. A avaliação é de que o Fred pode atuar mais avançado como um meio atacante, como ele tem jogado lá no Fenerbahçe, e diante desse cenário não haveria necessidade da contratação do Quinteiro. Se não houver avanços na tratativa com o Fred, aí sim o Quinteiro passa a ser uma opção real.
jogador que disputou a última Copa do Mundo pela seleção colombiana, ele era reserva do James Rodrigues e que teve nos últimos dias seu contrato rescindido no River Plate, poderia chegar sem custos ao Atlético Mineiro. E o Fenerbahçe vai ou não liberar Fred para o Galo? Nessa quarta-feira, o Fenerbahçe passou pelo Gornik da Polônia, indo para o último mata-mata dos playoffs antes da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Fred foi titular nas 2 partidas contra os poloneses. Embora não tenha marcado gol, deixou excelente impressão. E a notícia é de que não temos uma definição sobre o futuro do atleta. Queria trazer alguns bastidores importantes. O Fenerbahçe segue em busca de reforços que podem facilitar a saída do Fred. Entre os alvos, Rafael Leão, centroavante e atacante português, que pertence ao Milan e não deve permanecer na Itália. Mas, em paralelo à busca por reforços, o Fenerbahçe tem batido na tecla de que quer uma compensação financeira do Atlético para liberar o Fred. E o Galo insiste em afirmar que não pretende fazer investimento com compra de direitos de atletas para essa janela. Ou chegam jogadores de graça, ou não vai haver negociação. Uma alternativa seria a do Fred abrir mão de dinheiro que tem a receber, que já venceu lá no Fenerbahçe, e o Atlético assumir esse compromisso. Mas essa conta ficaria ainda mais cara do que a atual. O Fred e o Atlético se acertaram num contrato de 3 temporadas, com vencimentos para o volante de R$2.300.000 mensais, salário parecido ao que o Hulk tinha nos tempos de Galo. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho e qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Beleza? Cara, só tem informação, viu, HG, que o Atlético agora realmente anunciou de forma oficial. Sai de seu Lopes e vai pra Borbas. Pra Borbas. Mesmo nível. Cara, o Thiago Borbas empréstimo até o fim de 2026 com opção de compra, tá? Algumas pessoas até acho que falaram no início que provavelmente essa contratação seria até o meio do ano que vem ou final do ano que vem, não. É até o final de 2026 com opção de compra. E aí... Até o final deste ano? Final de 26, 6 meses de... Nem 6 meses, né? Nem 6 meses, 5 meses aí de... É muita oportunidade de mercado mesmo, né? Tentativa de agregar... Eu não consigo ver o Thiago Borbas chegando e agregando qualidade ao elenco atleticano. Eu acho que ele agrega no sentido... É uma opção a mais. É uma aposta. Pela característica. É uma aposta. É uma opção a mais. Que tipo de opção? Eu olho assim com muito ceticismo, até porque uma das poucas coisas, talvez a única que eu concorde com o André Salles, os números, especialmente para atacantes, não que eles devam ser dispensados quando se trata de volantes, nem de zagueiros, nem de meio-campistas, mas para atacantes, os números dele são bem desanimadores, né, Betinho? Assim, mais uma vez, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando aí, deixando o like aí, ajudando a HG Play a crescer. Pô, pede aí, Betinho, faltam 24 inscritos pra gente bater 115 mil. Pede aí, Betinho, vamos ver sua capacidade de convencimento, vamos testar. Vamos bater 115 mil aí, eu acho que a galera aqui tem uma qualidade excepcional, então quem puder aí, já vamos fazer aí o cachorrinho, todo mundo que tá em casa aí, inscrever na HG Play, todo mundo tem um YouTube, né? Todo mundo. Vai lá, inscreva-se, ative o sininho de notificações, tenha batata frita por mais 50 centavos. Mentira, não. Ainda não. Hypa o vídeo que vai dar tudo certo. Mas assim, falando sobre a questão do Borbas, o que deixa o futebol assim, nesse nível, inclusive a Sports Value publicou alguns dados referente às dívidas dos clubes brasileiros, aí aparece lá o Corinthians e o Atlético nas primeiras posições, aí você tem que considerar o nível de endividamento com o nível de receitas para fazer uma... Porque quem tem uma dívida de 400 milhões como o Flamengo, mas tem uma arrecadação X, consegue fazer com que essa dívida seja possivelmente saudável. Isso ainda acontece. Mas, quando você considera que o futebol tem algumas coisas inexplicáveis e que você tem um jogador, vamos lá, vamos pensar pelo dicionário, pelas palavras, pelo entendimento. Um centroavante, ele é contratado porque faz... Gols. O centroavante contratado pelo Atlético, ele não faz gols há mais de um ano. Ok? E o Atlético entendeu que ele é um atleta e nada contra o CPF do Borbas, tá? Isso, não tem nada. Claro isso. Tem uma galera que acho que, assim, maluca. Explicar é redundante, mas necessário. Não deveria, mas vamos lá. Toda vez que toda vez que a gente faz alguma ponderação aqui, ela não tem a ver com o que você come na sua casa, ou que você joga tênis com seus filhos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que você faz enquanto profissional do futebol. Sim. Isso. Ponto. Enquanto profissional do futebol, qual a justificativa técnica para o Thiago Borbas ter sido contratado para o Atlético? Pergunta 1. Ele é centroavante. Centroavante faz?
Ponto. A outra questão, você tem um atleta ou 2 ou 3 na base que tem possibilidade de ser avaliado e tentando ganhar minutos. Qual o recado que você dá para o empresário desse cara ao contratar o Thiago Borbas, que é um centroavante que não faz gols, para ser reserva do Cassierra? Qual a mensagem que você está dando para o seu menino da base, centroavante, que está sendo formado aqui? Não. Aqui. Que este momento ainda não será o momento. Ou seja, que você Aqui pode pensar que o campo onde treina a base do seu time pode ser alocado para o Ceasa. Porque se você pega os seus talentos maiores e que tem, neste momento, o Atlético tem, como o Cruzeiro tem, uma safra boa de sub-15 e sub-17. Tem ou não tem, gente? Tô falando bobagem? 17 Então, principalmente. ponto. Se tem, e esses caras estão pedindo oportunidade de minutos, de sentir o cheiro do vestiário. Ninguém tá querendo que coloque a Titular, solução. ninguém tá falando isso. Sim. Você contrata o Thiago Borbas, que tem 24 anos, que é uma idade bacana, que Excelente pra contratar. ele ainda pode ter rendimento no futebol. Qual que é a mensagem técnica que você fala? Eu não consigo entender. Vocês conseguem me dar uma resposta sobre Betinho, isso? Cauã Soares, Porque sim, porque por daqui isso a que... pouco pode não aparecer mais na relação de banco. Ah, Esse é o problema. Não, mas e você lembra do Pode Cauã não vai. Soares? Perdão, mas vocês lembram do Cauã Soares? Quando ele renovou o contrato, colocaram ele no jogo, tipo assim, vamos colocar esse menino pra jogar? Colocaram ele num jogo que ninguém esperava. Sim. Ele jogou uma partida da Sul-Americana, em casa contra aí renovou o contrato no dia seguinte. Depois, no outro jogo, ele nem pro banco foi Parece uma relacionado. pegadinha, né? Não. Parece o Ivolanda, cara. Eu, sinceramente, eu porque não é o consigo seguinte, entender, ué. que é o seguinte, Betinho, quando o Pedro Daniel esteve aqui, quando o Brax esteve aqui, eles foram meio que num argumento linear e paralelamente muito parecidos. Porque eles falaram de não pretendemos trazer jogador para compor elenco, E se pra elevar o nível. para elevar o nível. Tô na né? sua página? Totalmente. As reposições, de acordo com as saídas, as reposições serão feitas, se não iguais, até melhores. Não é o que está acontecendo. Se perder o Hulk, vai contratar no mesmo nível. Então eu não acho. Até já briguei com o Valu hoje, porque tem sempre uma briga diária. Né? A gente acorda pela manhã já imaginando qual assunto nós vamos brigar. Mais. Em breve teremos, literalmente. Sim. E logo. Bom, enfim. Não pode dar detalhes, não. Não. Mas é que é o seguinte: quando eu falo da chegada do Borbas, eu não relaciono em nada. Se alguém está pensando que o Borbas tem capacidade de substituir o Hulk, esse alguém não sou eu. Mesmo sendo o Hulk. Eu acho que eles não estão falando mesmo sendo esse Hulk aí que nós estamos vendo no Ele pode Fluminense. ser uma surpresa pra mim, ele não tem capacidade de substituir o Cassierra. Não, a grande questão é, eu não entendo qual o sentido de trazer um jogador que não deve custar barato, Foi reserva do Sacha. que foi reserva do Do Sacha, Pita, pô. O Sacha tá 5 anos mais velho, gente. e colocar no elenco, Eu te falo o sentido. tendo o próprio Cauã Soares. Ah, mas quer dizer, aí já vem a pergunta, porra, mas vocês acham que a base vai resolver tudo? Não acho que a base vai resolver tudo. Eu só acho que ter um jogador de base no time me agrada muito mais do que ter um jogador que você contrata e que você vai tentar ver se recupera. O Atlético virou o quê? Um centro de recuperação de atletas? O Atlético tá classificado na Copa do Porque Brasil. o Preciado, que eu gosto, tá sendo preparado para se recuperar. O Minda é para se recuperar. O Cassierra não é o homem-gol. Pode ser Eu acho que é bom um para bom jogador, elenco. viu? É isso que eu tô dizendo. Acho um bom jogador. Pode ser bom para elenco, mas é um cara que você não vai esperar que ele entre em campo contra qualquer grande adversário e que decida. Porque quando ele teve a oportunidade de decidir contra o Palmeiras, ele peidou, né? Enfim. Mas eu não tô dizendo com isso que o Cassierra não preste, que o Minda não preste. Não, eu não tô dizendo isso. Só não justifica, e aí nós de fato estamos na mesma página, só não justifica trazer o Borbas para um Atlético que precisa de um puta de um centroavante, cara. O HG. aí você dá- não Esse tem. que é o ponto pra mim, assim. Então pede aí pra gente bater, Eu falta só não 5, Luiz. entendo. Faltam 5 inscritos aí pra gente bater 115 mil, pelo amor de Deus. Eu não entendo, E, mas pô, não acho ruim. Tá? 2 Só pra mil deixar pessoas, claro. 2 mil pessoas e nem 400 likes também, isso também Não, isso é não loucura. faz sentido. Os likes não faz sentido. Deixa o like aí, se inscrevam. Só sobre Ô, o Luiz, é Cauã. porque eu não entendo, só sobre ainda o tempo de contrato, porque realmente, pra mim foi um pouco chocante. Eu não entendo um contrato de 5 meses, não são 6, tá? São 5. A gente já entrou em agosto, praticamente. Então, assim, eu não entendo um contrato de 5 meses
para uma posição em que você precisa, principalmente, Betinho, como você falou, de ritmo, o centroavante ele precisa estar totalmente encaixado com o time para ser o cara que empurra a bola, ou seja, ele precisa estar em sintonia com o ponta, ele tá em sintonia com o meia, para ser o cara que recebe... Em sintonia com as linhas defensivas. Com as linhas defensivas. Então, assim, eu não entendo você trazer um cara para 5 meses, ele vai ter pouco tempo para ter, que ralar, mas eu acho bom que seja só 5 meses, tá? Porque eu também não tenho uma expectativa muito grande, pelo menos não é aquelas loucuras igual foi com o Biel de não sei quantos anos, com minutos. Mas assim, isso não... entendeu? Pelo menos isso, tá? Cara, eu tô com vocês, tá? É importante você dar oportunidade, dar minutos para os jogadores. Só que assim, eu de verdade, eu tô muito curioso pra escutar do treinador do Atlético. Do treinador do Atlético, porque assim, será se o Cauã nos treinamentos... A gente não consegue assistir treinamento. Porque, cara, o que ele teve oportunidade pra colocar o Cauã em alguns jogos foram diversas, cara. Foram diversas oportunidades e o Cauã nunca entrou. Eu até tenho uma informação sobre isso pra te... Então, por favor, porque assim, a informação que eu escutei até hoje foi do Tanaka, de que o Cauã não estava enchendo aos olhos do Barba nos treinamentos. Eu tive uma informação similar a essa, conversando diretamente com pessoas da base do Atlético. E aí, o que me preocupa não é duvidando das pessoas, mas é sobre o olhar, né? Inclusive, hoje tem um filme do Homem-Aranha, tem que sair correndo aqui pra assistir filme do Homem-Aranha. Se quiser, eu posso te dar spoiler, eu assisti ontem. Não, eu assisti com o meu filho. E, inclusive, pra saber também, que eu acho que por isso que a Mary Jane do Manuel Gomes terminou com ele. Você viu que a Mary Jane? Sim. Você viu, né? Tá lá no meu triste Tá triste o nosso MG. Mas, pra falar disso, o que acontece? O Cauã Soares... a narrativa que dá, que falaram é essa, que ele não estaria se esforçando tanto. Só que eu não posso contar com essa narrativa, por quê? Porque tem o olhar, tem várias contaminações quando você está dentro do ônibus, né? Então você precisa ter outras visões, porque fica muito fácil justificar que ele não está tendo minutos, porque ele não estaria se dedicando totalmente aos treinamentos. Eu escutei isso também, tá? De forma direta. E aí o que eu quero entender é o seguinte, falar isso facilita pra quem? Pro clube, eu acho. Mas facilita, cara, porque isso, de fato, o Atlético renovou um contrato pensando que poderia perdê-lo. Mas, Betinho, inclusive falaram que do treinador, eu quero, assim, numa coletiva, que alguém possa perguntar, porque agora é realmente, porque não faz sentido você contratar um centroavante que está há 1 ano sem marcar, quando você tem no seu banco de reservas um jogador de 18 anos que no ano passado foi artilheiro do Brasileiro Sub-17, que a gente imagina, quem acompanhou vê que tem potencial. Então, assim, eu quero escutar do treinador, porque eu concordo com você, é muito cômodo pro clube passar uma informação ou outra, falar isso ou aquilo, porque a gente não tá lá assistindo aos treinos. Sim. Então, que o treinador chegue e fale, o Cauã ainda não tá pronto. E ok, tem jogador que demora mais mesmo. É o que eu acho. É isso. Então, mas que fale. Informação. Eu também não tenho. Então, assim, que o treinador chegue e fale, porque, cara, você contratar um centroavante que tá há 1 ano sem fazer gols, que o cara que vive de gols. É isso que o Valu falou. Se tem uma posição que a gente pode utilizar estatística pra poder falar sobre... Essa eu me apego, sim. É centroavante. Mas posso dar um contraponto sobre isso, Luiz? E assim, aí você me responde, vocês me respondem, vocês que estão aí no chat também. É o seguinte, quando você precisa de saber diagnosticar se é possível. Como eu diagnostico se é possível o Cauã Soares virar como um centroavante reserva do Atlético em momentos importantes, entrar como muitas vezes entrava os jogadores na década de 90 disputando Sul-Americana no lugar de Marcos e Guilherme? Você lembra que tinha ali o André Balada e tal? Ele entrava e fazia gol, porque o time estava equilibrado. Como que eu vou medir se ele não tem minutos? E se em vez desses minutos, são destinados minutos pro Reinier? Não, é só um ponto. Eu concordo com você. O treino tem que mostrar alguma coisa. Não, a questão é o seguinte, eu preciso de... A experiência final é o campo, mas claro. Uma parte eu preciso do caminho, uma parte do caminho estar integrado. É o segunda a sexta no CT, então, cara. Entendeu? Isso, mas ele precisa de fato de minutos. E me parece que, além dele não... Me parece, tá? Até além pra saber dele, que não presta. É que não empresta... Os clubes têm que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes para formar um Cauã Soares, ele pode não servir ao Atlético, mas o mercado do futebol... O mercado do futebol tá pegando jogadores aí que, né, não preciso de falar, o futebol cada vez mais mostra que é uma grande mãe, né? A gente olhando aqui para Atlético e para Cruzeiro mesmo, a gente não vou especificar. Por enquanto eu não vou expor nomes não, mas é só o torcedor que tá nos acompanhando no chat aí vai pegar a essência do que eu tô falando. Mas eu acho também que neste momento o Domingues não tá afim de comprar
esse barulho, entende, ô Betinho? Por mais que ele necessite. Eu acho que ele não se sente com tamanho suficiente pra falar de baixo pra cima, pra Brax, pra Pedro, Daniel, o seguinte, não. Olha, um jogador com os números do Borbas, não precisa... Eu vou tentar desenvolver aqui com a minha comissão o Cauã. Eu acho que ele não... E não é por medo de... Eu não acho que o Domingues tenha medo de ser demitido, tá? Também acho que não. Não. Eu não acho que ele jogue... Eu não acho que ele jogue em momento algum pelo emprego, não coloque outros jogadores. Não acho. Claro que não. Isso aí é um traço muito grande de técnicos do nosso futebol, de técnicos brasileiros, tá? Eu não acho que ele esteja jogando, nem que ele vai jogar em algum momento. Mas ele se sente muito desamparado neste momento. Eu acho que se ele... Você falou Domingues? Se sente desamparado em que desamparado sentido? A ponto de não fazer esse movimento. Chegam e oferecem pra ele o Borbas, cara, ele... É isso que é uma coisa importante, né? Ele deve falar assim... Não, tá, é isso que você tem? O que eu imagino. Essa que é a análise? O que eu tenho de informação, até... Você falou assim, o Barba chegou lá e falou assim, eu quero Borbas. Não, ele falou, hashtag eu quero Borbas. Não, eu já estava no ar, nos donos da bola, eu chamei uma pessoa do Atlético e perguntei, o Barba participou da negociação envolvendo da vinda do Borbas? Falaram que sim. E aí disseram que sim. Então... Isso aí pode ser igual o meme daquela foto do cara com a Não, do cara o que partindo eu tô bolo, querendo dizer sabe? Que o cara não tá com a mão. Você que faz coletiva, a sua cobertura do Atlético, e até os nossos aqui que em breve estarão em todos os jogos, mas você que faz coletiva, eu acho extremamente importante, diria até fundamental, que isso seja perguntado a ele no jogo, depois do jogo contra o Juventude. Ô Barba, nós na última quinta-feira, o Atlético... anunciou o Borbas e a informação é que você participou da busca por ele. O que você pode dizer do atacante? O que você espera de um atacante que tem esse número? Que aí ele vai dar a ótica dele, ele vai dar a versão dele e outra coisa, se ele disser, realmente participei, é um jogador que eu aposto mas e tal, beleza, então essa pica... Não sei. Mas ele vai dizer que não? Dependendo da ênfase, ele vai dar uma outra conotação que mas que tipo de conotação? Eu acho que ele vai falar a verdade. Eu acho que ele vai falar a verdade. Vai ser educado. Eu acho que ele vai ser pro forma. Defendendo o elenco, a instituição que trouxe o jogador, mas valorizando o jogador. Mas isso diz muita coisa. Porque na vez que ele já abraçou isso, ué. Não, vamos lá. Na vez que ele foi incisivo, ele ficou na mão. Porque ele tá afim de trabalhar no Atlético. O Barba tá afim pra caramba, pra não usar. Vamos lá, vamos dar uma como outros não estiveram recentemente. Uma analogia no nosso meio. Vamos lá. O Everton chega pra você e pergunta: Valu, fulano. Aí você fala: Valu, Luiz. Aí você enche a boca e enche de ênfase. Isso não é responder muita coisa, não? Então, mas, ele vai responder. Você acha que ele vai encher a boca e vai falar, porra, minha vida, minha terra? Mas ele já foi incisivo. Ele já foi incisivo. E passou. Exato. Essa chave pra mim virou. Não volta mais aquele domingo. Ele foi incisivo e ninguém abraçou. Ele foi incisivo e ficou sozinho. Ele foi incisivo e no jogo seguinte, ele não teve respaldo nenhum. Você deu aula agora. Então agora, velho, o que ele vai fazer? Ele vai ser educado. É isso. Nota 6. Ele vai ser educado. E eu vou te falar uma coisa. O Eduardo Domingues, tô falando aqui, o Atlético vai ter muita dificuldade pra encontrar um cara com a tranquilidade, com a mentalidade espiritual que ele tem. Parece que ele faz yoga, porque pra trabalhar no Atlético, aguentar um monte de coisa, equilibrar pratinhos como ele faz, e com uma elegância absurda, e conhece de bola. Tá? Não tô falando que ele é só isso, não. Dele é bom, pô. O trabalho do Barba, diante do que ele tem... Pra mim é muito bom, e eu sou contestado Pra mim também é muito bom. Pois é, então muito hoje vai bom. ter gente aqui que vai, muito bom. Vai virar Dona Armênia na mesa. Não, mas muito... Fica à vontade. Gente não, gentes. É muito bom. Pra mim é muito bom. Porque o Luiz também não acha muito bom, não. não. Acho muito bom. Pode vir, não adianta ficar balançando. Olha lá seu produtor lá. Não adianta não. Eu tô aqui escutando o miadinho. Eu achei que ele só balançava a mão assim. Um gatinho. Nossa Argentina. Nossa Argentina. De lá um leão, aqui fica um La Pantufita. Chega aqui, La Pantufita. La Formiguita. É contexto, Betinho. Exatamente, Quando a gente fala exatamente, muito é contexto, bom, é dentro do contexto atlético. Só Bartolomeu me socorra. Não, mas é